A franquia Premonição apresenta uma pessoa no meio de inúmeras pessoas tendo premonição. Mas o que essas pessoas têm em comum? As premonições vêm da morte? Vem comigo! Fala, Geeks! Uma teoria que vem ganhando força no Reddit propõe que as premonições não são um aviso, mas uma armadilha criada pela própria morte. Pense bem, os personagens só sobrevivem ao desastre inicial porque tiveram a visão. Mas, ao fazer isso, eles desencadeiam uma sequência bizarra e violenta de mortes em cadeia. A morte então os caça, um a um, seguindo uma ordem invisível, normalmente correspondente à sequência em que teriam morrido originalmente. Parece que, ao escapar, eles bagunçaram o plano da morte. Mas será que isso é verdade? Em todos os filmes, William Bridgeworth fala da morte como se fosse uma entidade com regras, com métodos. E uma das ideias mais assustadoras que ele sugere é que ninguém pode trapacear a morte. Mas, e se a verdadeira regra for outra? E se, ao dar as visões, a morte estiver brincando com as peças num tabuleiro invisível, apenas esperando o momento certo para movê-las? Vamos aos fatos. No terceiro filme, por exemplo, o Andy tem visões detalhadas e tenta salvar seus amigos antes que morram. Parece que ele está interferindo no plano, mas no final, o que acontece? Um novo acidente brutal no metrô. Em Premonição 5, tudo parece uma nova história, mas no final, BUM! Os personagens descobrem que estão prestes a embarcar no voo 180, o mesmo do primeiro filme. A morte não apenas planejou tudo, ela conectou os eventos. E em vez de deixar os personagens simplesmente morrerem no desastre original, ela os faz correr, lutar, se desesperar, apenas para matá-los de forma ainda mais criativa e violenta depois. Podemos até citar Premonição 6, Laços de Sangue. E ele salva dezenas de pessoas que deveriam morrer na Skyview. E o que acontece? A morte vai atrás de todas que ele salvou na Skyview, inclusive da própria Iris e os descendentes dela que não deveriam ter nascido. E se as premonições não foram um aviso, e sim uma armadilha? A teoria sugere que a morte não está simplesmente corrigindo um erro na ordem natural. Ela está brincando, manipulando, criando um jogo cruel onde as vítimas têm apenas a ilusão da escolha. É como se a morte dissesse: tudo bem, eu deixo você escapar, por agora, mas vou te dar tempo suficiente para sofrer, suspeitar e implorar por respostas antes de te levar de vez. Vamos direto ao ponto. Premonição 3 tem duas falhas que deixam qualquer fã atento de cabelo em pé. Primeiro, a premonição de Wendy. Na visão dela, o acidente da montanha-russa acontece por causa de uma filmadora que um dos amigos deixa cair. Só que esse amigo é salvo após a visão. Então, o acidente ainda deveria acontecer? Segundo, as fotos. O Andy tira várias fotos antes do acidente e cada uma delas, de forma macabra, antecipa exatamente como as pessoas vão morrer depois. Só que aí vem a pergunta: como essas fotos podem prever mortes que só aconteceriam depois da premonição? Aqui entra a genialidade da teoria. Essas fotos seriam, na verdade, parte do plano da morte. Elas não preveem o futuro, elas o moldam. Elas são a maneira da morte de provocar o Andy, instigá-la, fazê-la se sentir culpada, paranoica, desesperada. Pensa só, a morte não está apenas matando, ela está torturando mentalmente. Agora vamos falar de uma das maiores confusões da franquia, o caso da Molly em Premonição 5. Na visão de Sam, Molly é a única que não morre durante o colapso da ponte. Ela sobrevive, mas no final do filme ela acaba morrendo de forma horrível no famoso voo 180. Porque se ela não ia morrer na ponte, a morte foi atrás dela depois. A resposta da teoria é simples e arrepiante. Molly sempre deveria morrer. A morte, ao oferecer a premonição a Sam, não estava tentando proteger ninguém. Estava apenas reorganizando as peças no tabuleiro. Sam salva Molly. Ótimo. Assim a morte pode colocá-la no voo 180.
conectando as histórias e dando a ela uma morte ainda mais trágica. E de quebra, reforça a ideia de que ninguém escapa, nunca. Em Premonição 1, Alex Brolin tem a famosa premonição do desastre do voo 180. Ele salva a si mesmo e alguns colegas, enganando a morte. Mas não por muito tempo. Ela volta como um caçador invisível, executando cada um de forma terrível. A grande pergunta aqui é, de onde vem essa premonição? E é aí que essa teoria entra em cena. Ela sugere que as premonições não são uma dádiva aleatória. Elas são passadas de uma pessoa para outra, como se fosse uma maldição hereditária. Tipo um dom, só que amaldiçoado. Quando alguém com uma premonição morre, essa sensibilidade ou maldição se transfere para outra pessoa próxima. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos. Premonição 5 termina com um plot twist chocante. Ele é uma prequela do primeiro filme. E isso muda tudo. No final, Sam morre e entra no infame voo 180. E quando Sam morre no avião, o que acontece? Segundo a teoria, é nesse momento que ele passa a premonição para Alex. Sam viu o que ia acontecer, mas morreu mesmo assim. Porém, ele plantou a visão em alguém que sobreviveria. Alex. Mas a coisa não para por aí. Alex, depois de todo o caos do primeiro filme, também morre. A teoria sugere que, no momento da sua morte, ele transfere a maldição para Kimberly. Como? Talvez eles tenham cruzado caminhos, talvez batesse um olhar, uma palavra, ou estarem no mesmo ambiente. O mesmo vale para a passagem de Kimberly para o Andy. Em algum momento da premonição 2, Kimberly e o Andy poderiam ter estado no mesmo local. Daí, quando Kimberly morreu, a premonição foi para o Andy. Em seguida, seguindo esse método, deu Andy para Nick. Percebe o padrão? Não é coincidência, é uma corrente. Cada pessoa que recebe a premonição não foi escolhida. Ela foi contaminada, infectada por um conhecimento que não deveria ter. Uma visão que a morte permite como parte de seu jogo sádico. E o mais insano, essa maldição só se transfere quando a pessoa morre. É como se o último suspiro libertasse a visão para o próximo escolhido. É como se a morte precisasse do mensageiro para continuar o ciclo. Agora tem a Iris e a Stephanie. Stephanie começou a ter visões quando sua avó foi diagnosticada com câncer. Ou seja, assim que ela começou a morrer. A possibilidade é que Iris pode não ter passado sua premonição para Sam, que na lógica da franquia é o próximo visionário após o incidente da Skyville, mas sim para sua neta, Stephanie. Veja bem, segundo a ciência, os netos frequentemente apresentam características físicas e comportamentais semelhantes às de seus avós. Isso acontece porque a genética é herdada de ambos os pais e, por sua vez, de seus próprios pais, ou seja, os avós. A genética pode, portanto, pular uma geração, com características dos avós sendo expressas nos netos. Com base nisso, Stephanie herdou a premonição de sua avó. Porém, ela só despertou quando sua avó foi diagnosticada com câncer. Ou o contato delas no passado foi suficiente para a passagem da premonição. Seguindo a lógica da teoria nesse ponto, as premonições se manifestaram quando Iris foi diagnosticada com câncer. Uma possibilidade também é que, em algum momento, Iris e Sam esteve no mesmo local. Assim, a premonição foi passada da Iris para Sam. Já Stephanie, nessa possibilidade, ela não herdou, mas sim esteve presente no mesmo lugar que Nick, o último visionário da ordem cronológica da franquia, passando a premonição de Nick para Stephanie. Só que, como Stephanie começou a ter premonição assim que sua avó foi diagnosticada com câncer, os eventos de premonição 4 devem ter acontecido perto do diagnóstico da Iris. Ou, como Iris já foi uma visionária, as premonições de Stephanie só iriam se manifestar quando ela estivesse perto da morte. A teoria vai ainda mais longe e mais sombria. Ela sugere que essas premonições fazem parte do próprio plano da morte. Pense comigo. Se Seymour tivesse morrido na ponte em Premonição 5, eles nunca teriam embarcado no voo 180.
e sem a morte de Sam no avião, Alex nunca teria premonição. Ou seja, se tudo tivesse dado certo naquele momento, toda a cadeia de eventos dos filmes seguintes nunca teria existido. Isso significa que a morte orquestrou tudo. Ela deixou Sam e Molly sobreviverem. Ela precisava deles vivos por um tempo. Ela precisava que eles entrassem naquele avião, que morressem lá, que a maldição fosse passada adiante. Agora, como Iris entra nesse ponto da teoria? Talvez alguém que ele salvou na Skyview dê origem a um descendente que os visionários salvou. Ou a Iris seja uma visionária à parte, alguém que não está conectado a nada disso. Sobre Stephanie, ela é igual a Molly. Stephanie não era para ter nascido, então a morte foi atrás dela e os demais descendentes de Iris. As visões não são milagre, são estopim, o primeiro passo do plano da morte. Porque pense bem, e se a própria premonição for uma armadilha, uma isca? Segundo a teoria, a morte não apenas vem buscar o que lhe foi tirado, ela planeja cada visão, cada milésimo de segundo, cada parafuso solto, vento sutil ou escada molhada. Nada é por acaso, ela prevê reações, tentações, decisões. Ela manipula. E no fim, ela sempre vence. Você pode impedir a explosão, desviar da ponte desabando, sair do avião, mas você só está trocando de lugar na fila. A cobrança virá. Ao longo da franquia, vários personagens tentaram derribar o destino, salvando outras pessoas, se sacrificando, pulando sua vez. Mas o que aprendemos? Que não existe salvação, apenas adiamento. Mesmo quando alguém parece escapar, o próximo filme revela que tudo fazia parte do quebra-cabeça. É como se a morte reprogramasse o código da realidade, realinhando tudo até que a conta feche. Um exemplo, o final do quinto filme. Quando achávamos que os personagens tinham vencido, descobrimos que tudo se passava antes do primeiro longa. Ou seja, o avião do voo 180 ainda iria explodir. A morte já sabia e apenas nos enganou de novo. Agora o ponto mais cruel da teoria, o design inteligente da morte. Segundo a teoria, as premonições são propositalmente inseridas no plano como parte do ritual. A morte quer que a vítima saiba que vai morrer, quer que ela tente fugir, lute e se desespere, porque aí está a chave. Ela quer ilusão de controle, como uma peça de xadrez que acredita estar pensando sozinha, mas já está em xeque-mate há 3 jogadas. É uma crueldade refinada, sádica, uma inteligência sombria que não se contenta apenas com o fim. Ela exige o medo, o caos, a culpa e o desespero no caminho até lá. Agora, em Premonição 6, Laços de Sangue, vimos de fato que a morte vem buscar o que lhe foi tirado. No caso do filme, a visionária e os sobreviventes de Skyview. Já os descendentes deles foi uma ponta solta que não deveria ter acontecido. Digamos que a morte está corrigindo uma anomalia genética. Agora comenta, você acha que essa teoria toda faz sentido? Tem alguma ponta solta nessa teoria? Qual a sua teoria? Comente e se inscreva no canal. Aqui você irá tirar todas as suas dúvidas do multiverso da cultura pop. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!